E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralph Gomes, do canal Ateu Nihilista, e hoje eu não poderia deixar de falar num assunto que me ocorreu, né? Veio uma intuição, uma vontade de falar sobre esse assunto, até mesmo porque nos debates, né, no grupo do qual eu faço parte, Conspiração Nihilista, o nosso grupo do WhatsApp, eu desenvolvi uma ideia, né, um pensamento, e eu quero compartilhar com vocês. Nós estamos trabalhando muito nesse grupo com a possibilidade do universo ser um holograma. Isso não é piada, isso não é brincadeira, isso é coisa embasada cientificamente e matematicamente, a partir da teoria dos buracos negros e também dos buracos brancos que expelem energia. Os buracos negros, eles podem ser furos na realidade, né, que absorvem energia por um lado e expelem pelo outro. Aí estaria uma das explicações para o Big Bang. Sendo que, quando o buraco branco, né, ele perfura essa superfície bidimensional do espaço, ele projeta luz, né, do outro lado do universo, que constitui o universo no qual nós existimos. Isso é uma possibilidade vislumbrada hoje pela ciência, através dos conhecimentos da física quântica. Universos múltiplos, multiverso, teoria M, universos paralelos. Vou botar aqui o nome do grande, ilustre Stephen Hawking. Não preciso falar mais nada, né? Grandes cientistas de ponta estão trabalhando com essa possibilidade hoje. Então eu tenho que falar aqui sobre uma coisa importante. Por exemplo, o conceito de gravidade. A gravidade, por mais que as pessoas achem que é uma energia forte, né, ela na realidade é muito fraca. Os cientistas inicialmente, eles imaginavam que o universo estaria desacelerando por conta da gravidade, né, porque eles calculavam que a gravidade iria desacelerar o universo. Entretanto, por causa exatamente da característica da gravidade, que é puxar, né? Segurar, né, os corpos densos, os sóis, os planetas. Existem sóis que são 1 milhão de vezes maior do que o nosso. E o nosso Sol é 1 milhão de vezes maior do que a Terra. Imagina o tamanho e complexidade, né? São escalas absurdas, até é difícil de nós mentalizarmos, né? Tamanha a nossa limitação mental. Entretanto, toda essa densidade promoveria um peso tão grande, uma densidade tão grande do universo, que o universo começaria a desacelerar. Só que os experimentos dos cientistas acabaram chocando toda a ciência. Por quê? Porque se demonstrou que ao invés disso, o espaço, o universo está acelerando e não desacelerando. Então os cientistas fizeram vários cálculos e não entenderam, né? Mas uma das teorias, porque isso já é aceito hoje em dia, né, que o universo está acelerando, quando pela gravidade teria que estar desacelerando. Alguns cálculos foram refeitos a partir dos conhecimentos da física quântica, a partir do entendimento que podem existir várias outras dimensões. Então o que se pensou? Né? Que a gravidade, quando se fez os cálculos, se viu que a gravidade não era tão forte no nosso mundo quanto nós imaginávamos. Eu vou dar só um exemplo, né? Pegar esse objeto aqui, ó. Né? Olha só a gravidade, né? Isso é efeito da gravidade. Entretanto, eu contrario esse efeito com uma facilidade muito grande, né? Eu pego e contrario. Então a gravidade, na realidade, ela é fraca no nosso universo, ela não é forte. É porque você contraria ela muito fácil. Agora, quando você vai lá para dentro do átomo, existe uma coisa chamada
força nuclear forte. Essa força nuclear forte é o que mantém os elétrons unidos em torno do núcleo do átomo. E essa força é incomensuravelmente maior do que a força da gravidade, né, que eu contrario com tanta facilidade. Estou contrariando a gravidade. Né? Aqui, ó. Então, uma força fraca. Uma das mais fracas. Só que os cientistas não compreenderam por quê. E fazendo cálculos a partir das teorias do multiverso, do universos paralelos, os cientistas chegaram à seguinte conclusão. Olha só a complexidade da coisa. Como existem outros universos, vários, a gravidade no nosso é fraca, e provavelmente fraca também em outros, porque a gravidade vaza de um universo para outro. Através dos buracos negros, através dos furos nos universos, que permitem que vaze material para outros universos. Trocando em miúdos. Então, olha o absurdo da coisa. Então, a gravidade, na realidade, parece fraca, apesar de ser uma força matematicamente comensurável, mas ela se apresenta fraca no nosso universo porque provavelmente está vazando para outros. Através de certos furos, na realidade. Né? Provavelmente buracos negros. Né? Então, partindo desse ponto, eu vou trabalhar também aqui com a ideia de consciência. Né? Nós vemos que a consciência, assim como a gravidade, ou a eletricidade, ou a força nuclear forte, ou a força nuclear fraca, magnetismo, todas essas energias são variações, né? E talvez a consciência seja uma variação também dessas energias. Aí você começa a pensar assim, mas por que a consciência em mim é tão fraca? Por que a consciência no animal é tão fraca? Por que a consciência num vegetal, então, é mais fraca ainda? E aí você vai descendo nas bactérias, nos vírus, aí você cai para os minérios, aí você cai para os elementos, aí você vai descendo, 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 você chega até a consciência mais primordial que criou as leis, a singularidade chamada Big Bang. Porque se você cria leis, se você afirma que numa expansão inicial leis foram criadas, você não pode falar que isso veio do caos, isso é absurdo. Isso é uma contradição, paradoxo da ciência atual. Qualquer um que tem um mínimo de bom senso vai chegar nisso. Isso não tem nada a ver com religião, né? Mas parece, né? Newton observava dessa forma, Einstein observava dessa forma, vários outros, os principais cientistas quânticos observavam dessa forma. Que existia uma espécie de consciência em tudo. Até os filósofos mais antigos consideravam mais consistente uma ideia do que uma coisa. Ou seja, a ideia é primordial, ela é anterior à coisa. Isso era a ideia da filosofia dos gregos. Então o que ocorre? Talvez a nossa consciência seja tão pequena, tão frágil, tão fraca, tão limitada, tão filtrada em personalidade. Por que será? Eu pergunto a vocês, por que será? O que vocês acham que eu falei em gravidade? Talvez a nossa consciência esteja vazando para outros universos, porque a própria teoria do universo múltiplo, ou das múltiplas dimensões, afirma que nós podemos estar vivendo em diversos universos diferentes. Todos com pequenas variações. Um universo onde eu estou fazendo esse vídeo de uma forma ligeiramente diferente. Um universo onde eu não estou fazendo esse vídeo. Um universo onde eu talvez seja milionário. Um universo onde eu talvez seja um miserável.
um universo onde eu talvez nem exista, onde eu já tenha morrido, ou enfim, talvez a consciência esteja vazando e sendo distribuída, assim como a gravidade, por multiversos. Então o que ocorre? Existe um filme chamado O Um, um filme já antigo, né? The One, O Um. Eu não lembro como era esse título aqui no Brasil. O filme The One, protagonizado pelo ator Jet Li. Esse filme é um filme de 2001, onde ele trata de a princípio, de um vilão, né, que está viajando entre as dimensões e ele está perseguindo uma espécie de um clone seu para matá-lo. O filme parte desse roteiro. De acordo com o filme vai se desenvolvendo, você descobre que esse The One, ou né, ele está matando diversos clones dele, diversas versões dele, em várias realidades alternativas, justamente para absorver a energia desses clones, ou dessas versões. Por quê? Porque ele não consegue o poder supremo enquanto essas versões dele estiverem vivendo em outras dimensões, pelo fato de que a energia da consciência é compartilhada, é vazada para outras dimensões. É como se você tivesse uma internet, né? Vamos dizer de 30 mega, e você distribuísse para 10, 15 pessoas. Obviamente, você vai ter uma perda, né? Cada pessoa vai ter uma internet mais fraca, porque essa força vai ser distribuída. Assim como a gravidade é distribuída por vários universos e acaba sendo fraca em cada um desses universos, também a consciência parece que é distribuída por vários universos. E por várias personalidades, porque as personalidades aqui as consciências no próprio planeta Terra são distribuídas entre bilhões de pessoas. Também animais, também plantas. A consciência parece que está impregnada em toda parte. Então, se você pensa nesse conceito do The One, né, que seria mais ou menos o Um, que também é contemplado na Matrix, né, porque o Neo é, na realidade, um anagrama, né, porque a palavra Neo, N-O, N-E-O, se você inverter fica One, né, On. Então Neo também é um anagrama. Neo também é o On, é o Deus, o escolhido, né? Essa palavra Deus tem uma conotação religiosa, mas esqueçam essa conotação religiosa. Pensem em Deus como uma consciência concentrada, não dispersa. Então não existe Deus, existe consciência concentrada. Toda vez que você concentra a consciência, você tem um ser quase que absoluto. Então a ideia do filme The One, de 2001, com Jet Li, é essa. Ele viajava entre as dimensões, matando, exterminando as versões paralelas dele, para que ele mesmo fosse um. E no final só teria que sobrar um. Então uma ideia que eu queria passar para vocês, uma ideia que não é falada quase que em local algum, até mesmo dentro dos ambientes acadêmicos, essas ideias não são contempladas, por causa do medo, né, de se sair do que já é provado e de se divagar, né? A gente não tem que ter medo de divagar, a gente não tem que ter medo de explorar, porque a ciência vive de exploração. O que já foi provado é importante para que nós utilizemos esses conhecimentos para criar novas hipóteses, porque ainda não foi comprovado, e testar e falsear, né, essas hipóteses. Então, vou deixar isso aí para vocês, assistam o filme, vou tentar deixar um link aqui, se eu achar esse filme no YouTube, não sei se tem, vou deixar um link aqui, ou pelo menos, né, já tem a ideia aí, vocês procurem, né, The One, talvez o escolhido, não lembro qual era o título, a versão em português. The One com Jet Li, de 2001. Um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento.